O Ministério Público pediu na Lava Jato a condenação de Lula no caso do triplex no Guarujá. A força-tarefa quer ainda que o ex-presidente pague uma multa de 87 milhões de reais como o comandante de um esquema de corrupção. O documento tem mais de 300 páginas. Nele, o Ministério Público Federal pede que Lula seja condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e que ressarça os cofres públicos em 87 milhões de reais, valor total da propina identificada nos contratos envolvidos neste processo. Segundo os procuradores, Lula recebeu da empreiteira OAS 3 milhões e 700 mil reais de vantagens indevidas, por meio da compra e de benfeitorias em um apartamento triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, e também do armazenamento de bens do ex-presidente. Um dos argumentos citados no pedido foi o depoimento de Léo Pinheiro, que na época, em 2009, era presidente da OAS. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. No interrogatório desta ação, que aconteceu dia 10 de maio, Lula admitiu ao juiz Sérgio Moro ter visitado o apartamento, ao lado da ex-primeira-dama Marisa Letícia e de Léo Pinheiro, mas negou ser dono do imóvel. Eu não ia ficar com o apartamento, mas a dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. E ela, em algum momento, decidiu não ficar com o apartamento? Não discutiu isso comigo mais. Não discutiu. O senhor tem conhecimento se depois daquela segunda visita ela resolveu ficar com o apartamento? Não. Tem conhecimento ou não resolveu ficar? Eu não soube que a dona Marisa foi a segunda vez. Tá. Eu fiquei sabendo depois que ela tinha ido ao apartamento e que ela também não tinha interesse de comprar. No documento, os procuradores ainda afirmam que, em vez de buscar apoio político por intermédio do alinhamento ideológico, Lula comandou a formação de um esquema criminoso de desvio de recursos públicos, destinados a comprar apoio parlamentar, enriquecer ilicitamente os envolvidos e financiar caras campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores. E ressaltam que estamos diante de um dos maiores casos de corrupção já revelados no país. Não se pode tratar a presente ação penal sem o cuidado devido, pois o recado para a sociedade pode ser desastroso: impunidade ou reprimenda insuficiente. Agora, a defesa de Lula tem até o dia 20 de junho para apresentar as alegações finais, rebatendo os argumentos do Ministério Público Federal e mostrando ao juiz Sérgio Moro por que o ex-presidente deve ser inocentado no processo. A partir daí, Moro analisa os documentos e, com base nestas informações e em outros materiais colhidos no processo, determina a sentença, se condena ou não o ex-presidente Lula e os outros 6 réus do processo. Entre eles estão o presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, Léo Pinheiro e outros executivos da OAS. Em nota, a defesa de Lula afirma que as alegações finais do Ministério Público mostram que os procuradores insistem em teses inconstitucionais e ilegais, incompatíveis com a realidade, e que o ex-presidente não é e jamais foi proprietário do triplex. Durante o Congresso Nacional do PT, Lula criticou a força-tarefa da Lava Jato. Em qualquer lugar do mundo, para você ser condenado ou até indiciado, as pessoas têm que ter prova para te indiciar ou para pedir prisão. Aqui no Brasil, o fato de você ser inocente é você ser culpado. Porque se não tem prova, é porque tem que prender mesmo, porque não precisa mais prova para nada nesse país. Esta é apenas uma das ações contra Lula, a que está mais avançada. O ex-presidente ainda responde a outro processo na Justiça Federal no Paraná, que envolve a Odebrecht. A empreiteira teria comprado um terreno para a nova sede do Instituto Lula, que acabou não sendo construída, e bancado o apartamento vizinho ao do petista em São Bernardo do Campo, tudo com vantagens ilegais. Lula ainda responde a 3 processos na Justiça Federal de Brasília, 2 deles por tráfico de influência. O primeiro para liberar verbas do BNDES para uma obra da Odebrecht em Angola, e o segundo para favorecer uma empresa em negociações que levaram à compra, pelo governo brasileiro, de caças Gripen da Suécia, além de atuar na renovação de uma medida provisória que beneficiou montadoras de automóveis. No último, Lula responde por obstrução de justiça, ao tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, que acabou fechando delação premiada. Há ainda uma denúncia oferecida pelo MPF do Paraná, que aponta que Lula seria, de forma ilegal, o dono de um sítio em Atibaia, no interior paulista, que o juiz Sérgio Moro ainda não decidiu se transforma em processo. E, por fim, 2 inquéritos contra o petista no Supremo Tribunal Federal.